Amém, queridos. Glória a Deus, né? Quem disse que não tem criança aqui, né? A Bíblia diz que nós temos que ser como crianças, né? Nós somos as crianças um pouco mais experientes, vamos dizer assim, né? Um pouco mais vividos, né? Mas nós somos crianças também, né? Em nome de Jesus. E hoje é um culto especial, um culto de ceia, né? A nossa programação de ceia, as apresentações ficaram tudo para a noite, né? Por isso que você está vendo esse cenário aí, essas coisas. À noite nós vamos estar apresentando e as crianças, né? Geralmente é a turma do TEL, o departamento infantil, então vão vir tudo à noite, né? Por isso que elas não estão de manhã hoje, né? Mas, como nós cantamos aqui, né? O que importa é a presença do Senhor, amém? O que importa é a presença dEle, e a presença dEle está aqui, né? A graça, a unção de Deus está aqui. Isso é o que realmente importa, isso é realmente a essência, né, de uma caminhada, de uma vida e de um culto a Ele, porque tudo vem dEle e tudo é para Ele. Amém? Aleluia. Eu convido você a abrir a Bíblia, por favor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo 15 fala sobre a ressurreição de Cristo, né? Ontem nós fomos lá no Mira, né? No culto de Páscoa, lá, apresentação da turma do TEL, né? E ontem o pastor Zé Américo até pregou um pouco sobre isso, né? No capítulo 15. E eu falei, deixa eu ver o que ele vai pregar, né? Porque eu já tinha orado, né? Eu venho orando, e Deus... As minhas mensagens são assim. Eu vou orando e Deus vai colocando no meu coração, eu vou deixando lá no meu coração. E aí ele falou, vou falar sobre 1 Coríntios capítulo 15. Eu falei, deixa eu ver, porque Deus tinha falado comigo nisso, né? Eu falei, deixa eu ver o que Deus falou com ele nisso aí, né? Porque Deus tinha falado muito forte comigo. 1 Coríntios capítulo 15. Então, mas foi muito bom, porque vai agregando, acrescentando as coisas, né? O reino de Deus é assim, né, irmãos? Cada um faz de um jeito, cada um tem um estilo, cada um tem uma forma, às vezes um jeito de fazer, uma expressão de voz, né? Um fala mais grosso, outro fala mais fino, um tem um timbre mais alto, outro mais baixo. Mas tudo isso é só, vamos dizer assim, os recheio que Deus coloca para que tudo fique melhor, para que tudo fique mais gostoso, né? É igual um sanduíche, né? Você faz lá um sanduíche, vai lá comprar um lanche aí no lugar, você fala assim para a pessoa, eu quero um pão com hambúrguer, né? É só o hamburguinho lá dentro, você come aquele pão, tem um sabor, não tem? Tem gente que gosta assim, né? Tudo bem. Aí você vai lá, que nem quando eu quero comer um lanchinho, eu vou lá no irmão aqui da igreja. Ele tem um X-tudo lá que é tudo mesmo, né? Aquele que não dá para morder, eu levo para casa para comer e cortar, porque não dá a boca, não dá para abrir lá, sabe? Tão grande que é. Mas quando tem muito mais recheio, fica muito mais gostoso, não é assim? Fica mais saboroso, né? E fica uma delícia aquele negócio, né? Assim também Deus vai fazendo com a gente, né? Um fala de um jeito, outro fala do outro, um fala de uma forma. É os recheios que Deus vai preparando para nós. E aí vai ficando cada vez mais gostoso. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler o versículo de 1 a 4. A palavra diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a falar conosco, assim como o Senhor sempre faz nesta casa,
assim como sempre o Senhor tem feito conosco. Que assim o Senhor continue essa boa obra conosco nesta manhã, nos dando entendimento, revelação da Tua palavra, para que possamos crescer em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Assim eu oro, agradeço ao Senhor por esse momento e abençoo a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aqui a Bíblia vai falar a respeito da ressurreição de Cristo. E muitas vezes a gente começa a andar num sistema de muitas questões, muitas coisas, muitas dúvidas. Vem um fala uma coisa, vem outro fala outro, mas na soma de tudo, na soma de todas as coisas, tudo está aqui no versículo 3 e o versículo 4. O versículo 3 diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. E o versículo 4 vai dizer que ele foi sepultado e ele ressuscitou. Ele ressuscitou, né? Então, segundo, não o que eu prego, não o que eu falo, não o que a Jesus Cristo Caminho diz, ou outras igrejas dizem, mas segundo as Escrituras. Então, o que nós precisamos ter no nosso coração, o que nós precisamos ter no nosso entendimento é que Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando a gente começa a entender dessa forma, tudo fica simples, irmão. Mas isso é da lei, isso é daquilo. Não, Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Aí nós começamos a entender e começamos a clarear a nossa caminhada aqui na terra. Porque às vezes a gente fica meio perdido, né? Parece cego em tiroteio. Um fala uma coisa, a gente vai para lá, um fala outra coisa, vem para cá. Agora é assim, agora não é mais assim, Deus mudou, Deus é desse jeito. E vira uma confusão tremenda, irmãos. E na realidade o que eu preciso ter no meu coração é que Cristo morreu pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou, segundo as Escrituras. Segundo a Bíblia, segundo a palavra. Não segundo a voz de homem de ninguém. Segundo a palavra de Deus, segundo a verdade, que é a palavra de Deus. E aí a gente diria, ponto final, né? Mas não é assim, né, irmãos? Aqui nós precisamos ter isso no nosso coração. Que Ele morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia vai trabalhar tudo que a Bíblia vai mencionar, tudo que a Bíblia vai nos orientar, vai levar a gente para dentro dessa verdade. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo que a Bíblia relata, tudo que a Bíblia menciona, vai canalizar, vai para essa verdade. E que se essa verdade não estiver estabelecida, se essa verdade não estiver firmada, todas as demais coisas não têm base, não têm alicerces para se sustentar. Porque tudo tem que estar sobre Cristo. Tudo converte para Cristo. Desde o comecinho lá do Gênesis, quando Deus criou os céus e a terra, até o final no Apocalipse, tudo converge para Jesus. Tudo está em Jesus. E hoje é o domingo de Páscoa, né, onde se fala de Páscoa. A Páscoa nada mais é algo que apontava para Cristo, apontava para Jesus. A primeira Páscoa, ela foi celebrada na nação do Egito, quando o povo ainda estava escravizado lá no Egito. Né? Quando veio lá a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Então Deus institui algo ali para poupar, para livrar o povo de Israel da morte a qual todo o Egito iria passar, a morte dos primogênitos. E Deus institui então, você for lá no Êxodo 12, vai instituir a primeira Páscoa. E Deus vai dar uma orientação, né? Deus vai dar uma orientação para o povo, que eles tinham que pegar um cordeiro. No 10º dia ele pegava esse cordeiro, guardava esse cordeiro até o 14º. E aí, irmãos, eu fico pensando nisso, né? Porque o cordeiro tinha que ser pego
ele não podia ficar lá junto com os demais, tinha que ser separado e ficar esses 4 dias separado até chegar o 14º dia, aonde ele seria imolado ou sacrificado no crepúsculo, ou seja, na tardezinha. E esses 4 dias, aquele cordeiro sendo tratado, cuidado, ali junto, separadinho, para ser sacrificado. Né? E quando ele fosse sacrificado, aquele cordeiro teria que pegar o sangue e aspergir nas vergas, nas ombreiras ou nos batentes da porta. Fazendo lá um sinal, né? Um sinal com o sangue. O sinal do sangue seria mais ou menos como a cruz, nas vergas e nas ombreiras da porta. Daria lá um sinal, o sinal da cruz, né? E na casa, aonde tivesse aquela marca, aquele sinal daquele sangue, o anjo da morte que iria passar, nesta casa ele não ia entrar. Então, Páscoa significa poupar, significa passar por cima. Isso é o significado de Páscoa. Né? Porque aqueles que creram na orientação que Deus deu através da vida de Moisés, eles foram poupados. Eles foram livres da morte, a morte dos primogênitos, a qual veio o juízo sobre a terra do Egito. E na terra, nas casas aonde não tinha a marca, houve morte. E a morte dos primogênitos. E foi assim que foi instituída a primeira Páscoa. Né? O sangue do cordeiro nos batentes da porta. E daí então, para que isso acontecesse, o sangue do cordeiro ali naquela porta, teve que haver um sacrifício. Não dá para tirar o sangue do animal e colocar lá, irmãos. Tinha que sacrificar o animal. Então teve que ter morte. Teve que ter morte. E quando a gente vai aqui para onde nós lemos agora, 1 Coríntios 15, o versículo 3 diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Ou seja, eu estou falando daquilo que eu recebi. Eu recebi e estou transmitindo. Da mesma forma, que Cristo morreu pelos nossos pecados. E às vezes a gente fica, hoje é o culto da ressurreição, culto que comemora a ressurreição de Jesus, mas sem morte não há ressurreição. Sem morte não tem como haver ressurreição. Nós só podemos comemorar a ressurreição de Cristo porque Ele morreu. Porque Ele morreu. Porque sem a morte não haveria ressurreição. Por isso Cristo teve que morrer. E quando Cristo morre, Ele morre não por algumas causas que a gente acha que é. Não. Ele morre pelos nossos pecados. Ele morre por aquilo que eu não conseguia pagar, você não conseguia pagar, então ele morre em nosso favor. Ele paga o preço. Como que ele paga o preço? Com a sua morte. Com a sua morte. E aí então, ele morre pelos nossos pecados. Por isso que eu digo que sem morte não há ressurreição. E o primeiro ponto aqui, né, importante no versículo 3, é que Cristo morreu pelos nossos pecados. E o segundo ponto importante é o versículo 4, é que ele ressuscitou. E ele ressuscitou, e por ele ter ressuscitado, então nós podemos comemorar então a Páscoa. Então nós podemos comemorar a Páscoa. Mas só quem comemora a verdadeira Páscoa é quem crê que Jesus morreu e ressuscitou.
ressuscitou. Tem muita gente comemorando Páscoa, mas não está comemorando a Páscoa segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Por quê? Porque só comemora a Páscoa quem crê que Jesus morreu e ressuscitou. Porque é assim a Bíblia ensina. Hoje tem muita gente comemorando um monte de coisa aí, mas não está comemorando Páscoa. Hoje de manhã recebi um postzinho, né, de uma pessoa, até um cristão. E ele sempre manda um postzinho aí. E ele mandou um postzinho, a hora que eu fui olhar, tem a figura de um coelho. A figura de coelho. Coelho de chocolate, porque estava marronzinho o coelhinho. E um monte de ovos de chocolate, assim, E eu fiquei pensando, eu falei assim, eu não sei o jeito desse irmão, se ele olhou esse post para encaminhar ou não, mas isso tem nada a ver com Páscoa. Isso não tem nada a ver com a Páscoa segundo as Escrituras. Pode ter a ver com a Páscoa segundo o mundo, segundo o sistema, segundo as coisas que a gente sabe e conhece. Mas não segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Eu fiquei olhando aqui e falei, meu Deus, logo cedo pela manhã recebendo um negócio desse. E por quê? Porque está comemorando. E muitas pessoas estão assim, irmãos, estão comemorando a Páscoa. O que você está comemorando hoje? Páscoa. Mas não creem que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Quem não crê que Jesus morreu e ressuscitou, não dá para comemorar a Páscoa. Não dá para comemorar o que ele fez por nós na cruz do Calvário. Né? E agora eu quero que você abra comigo, por favor, 1 Coríntios, você está aí no 15, volta um pouquinho, no capítulo 5. Eu quero ler com você o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim, 1 Coríntios 7 e 8. Diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O verso 8, por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. A Bíblia está mostrando para mim e para você que quem é o nosso Cordeiro Pascal é Jesus. Amém? O final do versículo 7, pois também Cristo, nosso Cordeiro. A Bíblia não fala o nosso coelho. A Bíblia fala o nosso Cordeiro Pascal. Não é? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. E ele vai dizer para nós assim, para nós celebrarmos essa festa, ele diz assim, lançai fora o velho fermento. O que a Bíblia está querendo mostrar para mim e para você? Fermento na Bíblia está relacionado com pecado, irmãos. Fermento está relacionado com as coisas erradas. A Bíblia está mostrando para mim e para você assim, para a gente lançar fora o velho fermento, para que sejais uma massa nova. Como você consegue ser uma massa nova? A Bíblia diz para mim e para você. A Bíblia diz que se eu estou em Cristo, nova criatura sou. As coisas velhas, o fermento velho, as coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? Então em Cristo Jesus, você é uma nova massa. Agora uma massa sem fermento, ou seja, sem pecado. Sem o pecado. O pecado já não pode mais dominar você. Por quê? Porque você é uma massa nova.
E o que você tem que fazer com o pecado? Você tem que lançar ele fora. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais isso para a minha caminhada. Eu não quero fazer mais desse jeito. Eu não quero mais ser dessa forma. Eu não quero mais ser desse jeito. Você tem que lançar fora isso. Fala, ai Deus, vem, tira isso da minha vida. Deus fala, lança isso fora. Quem decide o que vai fazer ou deixar de fazer é você. Quando você decide, Deus vem e te ajuda. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador. Mas Ele não vai invadir você e pegar lá você e tirar as coisas de você. Não vai, irmãos. Você tem que lançar fora. À medida que você vai lançando fora, Deus vai abençoando, Deus vai capacitando. Eu tinha um problema com bebida antes de se converter. Não era um problema muito sério, era uma coisa básica. Mas o meu problema é assim, que quando eu começava a beber, eu não parava. Sabe aqueles que parecem... Hoje eu vejo as pessoas e falo, meu Deus, como que é? Né? Enquanto tivesse uma lá, eu não ia embora, eu queria ficar lá. Sabe aqueles que o fim de festa, por quê? Quer tomar. Hoje eu fico nos fins das festas, mas é porque eu gosto de bater papo e conversar, né? Mas, então o que acontecia? De vez em quando eu dava umas pisadas na bola e tomava uns porre, né? E aí o negócio entortava. O último porre que eu tomei na minha vida, eu lembro direitinho, irmãos. Foi lá em São Paulo, na casa do meu irmão. Achei que as bebidas iam acabar tudo naquela noite lá. E aí eu fui dormir, tão ruim que eu estava, eu dormi em cima da chupeta da Tamires, sabe? Minha filha, né? Hoje ela já é mãe, né? Já tem meus netos lá. E isso faz um bom tempo. Mas eu dormi em cima da chupeta e depois ela queria a chupeta para dormir e começou a chorar e procura a chupeta. E a Lucenir veio, cadê a chupeta? E ninguém achava a chupeta. E a chupeta estava debaixo de mim, irmãos, né? Convidei um monte de gente para vir na minha casa, sabe? Vamos lá para Vinhedo, passar fazendo um churrasco e tal. Um monte de gente que eu nem conhecia. Eu falei, gente... No outro dia eu fiquei pensando nas besteiras que eu fiz. Falei, meu Deus, ainda bem que eu não vou mais lá, porque se eu voltar lá, vai ficar feio, né? Esse era um dos problemas que eu tinha com a bebida. Uma vez nós fomos no Giovanetti, Campinas, né? E eu e aquele rapazinho ali, né? Também conheci ele antes de se converter, a gente dava uma saída junto. Nós viemos de Campinas com um Corcel 2 que ele tinha. Acho que era um Corcel 2, né? Na época. Eu nem sei como nós viemos nessa Anhanguera, saímos do centro de Campinas, nessa Anhanguera aí, meu Deus do céu. Tarde da noite, só os dois naquele carro, não sei nem como chegamos em casa, né? Era uma loucura, irmãos. Porque não sabia parar. E lá tem aquele negócio, né? Nunca mais voltei lá também. Nunca mais voltei lá. Mas lá tinha um negócio que você tinha que pôr o negocinho para tapar o copo. Porque você não tampava o copo, baixava um pouquinho, o cara vinha e completava. Né? Você não precisava nem pedir. Tá sem a tampinha, descia da metade para baixo, o cara vinha e completava. Você tinha que pôr a tampinha lá para o cara não pôr mais. Imagina, né? Um que não sabe parar num lugar desse. Como que faz as coisas, né? E quando eu me converti, eu falei, eu não vou beber mais. Ninguém falou que era pecado, que eu não podia beber. Eu falei, eu não vou beber mais. Vou parar com esse negócio. Esse negócio aí me dá umas vergonhas, me dá umas coisas ruins depois, né? Só que aí... Eu fui para passear lá na casa dos meus parentes lá no interior, e lá era só churrasco e bebida, irmãos. Né? A gente ia lá, comprava um guaranazinho, qual fosse o mais simplesinho para o pessoal, e a gente pegava a melhor bebida, a melhor marca, porque a gente queria tomar, né? Sabe aquelas coisas, né? Às vezes no mercado eu vejo lá, né? Um com frituba, sei lá o que é lá, não sei, um refrigerantezinho, e coisa de cerveja da melhor marca no coisinho. Eu falei, esse também era bem assim, né? E chegando lá, irmãos, naquele lugar, naquele ambiente, uma pressão tremenda, sabe? Meu cunhado tinha lanchonete, outro tinha bar na cidade, então imagina o ambiente que eu estava. E aquela coisa, aquela pressão, fui num churrasco lá, bebe, porque não sei o quê. Aí veio um e falou assim, lá meu cunhado tinha um bar, e falou, a maioria dos crentes aqui da minha cidade bebe. Eles trabalham na roça, eles passam lá, tomam uma para limpar a garganta, para ir embora, né? Sabe esse negócio? Toma uma para limpar a garganta, porque trabalhava na roça, na poeira. Todo mundo dos crentes bebe. E naquela pressão eu falei assim, eu não vou beber. Não foi Deus que mandou eu parar, não foi Deus que tirou de mim. Eu falei, eu não quero mais isso para a minha vida. Mas chegou um momento que o negócio foi tão apertado,
Porque a coisa ruim o pessoal quer que você faça, né? Coisa boa ninguém te incentiva e força você a fazer, mas coisa ruim o pessoal sempre força. E ficou aquela pressão. Chegou um momento que eu fiz uma oração em silêncio lá num cantinho. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero beber. Eu já fiz propósito com o Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Mas a pressão aqui está grande, então me ajuda a vencer isso. Irmãos, quando eu pedi ajuda para Deus ali, daí a pouco mudou a conversa, outro mudou, parou de conversar sobre aquilo, a gente ficou ali no churrasco, eu tomei minha Coca-Cola de boa ali e passou, queridos. Ali foi uma prova de fogo aquela lá, né? De fogo bravo mesmo. Mas passou. E isso já vai fazer agora no final do ano 30 anos. E nunca mais eu pus nenhuma gota de bebida na minha boca. Então são 30 anos já que eu me livrei desse negócio. Mas Deus não tirou. Agora, quando eu lancei fora, Deus falou, eu te ajudo. Eu te dou a capacitação para você lançar fora. Então, nós temos que fazer, lançar fora, irmãos, o fermento velho, para a gente ser massa nova. Massa nova, né? O fermento está relacionado com o pecado. E a Bíblia diz que o salário, Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado vai levar as pessoas para a morte, né? Mas só que ele termina dizendo que nós temos que celebrar com os asmos, né? Os pães asmos. Pães asmo é pão sem fermento. É pães asmo da sinceridade da verdade. Então nós temos que ter, o que é os pães asmos da sinceridade da verdade? Nós podemos colocar aqui o fermento como morte e os pães asmos da sinceridade da verdade como ressurreição. Como ressurreição. Eu morri para o pecado e eu ressuscitei com Cristo Jesus. Amém? Isso a Bíblia diz para nós celebrarmos a Páscoa desta forma. Como mortos para o pecado e como ressurreto em Cristo Jesus. Lançando fora o fermento, o pecado, e celebrando com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Por isso nós precisamos pensar nessa Páscoa, porque nós precisamos morrer para o pecado. Quem não morre para o pecado não tem como celebrar a Páscoa. Por isso eu poderia fazer uma pergunta muito difícil de você responder, né? Você já morreu para o pecado? Você já morreu para o pecado? Sabe quando você morre para o pecado? Você morre para o pecado no dia que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Naquele dia você morreu para o pecado. Amém? O pecado já não tem mais autonomia sobre a tua vida, porque você já está morto. Você já viu como que é morto? Você já foi no velório? O morto está lá quietinho. Quando o pecado te cutucar, você não tem ação e reação com ele, porque você está morto. A Bíblia diz que é assim que nós temos que ser. Nós já estamos mortos. Você já morreu para o pecado. Ele já não tem domínio sobre você, né? Ele já não domina mais você, porque você já morreu para ele. Agora, a hora que diz Colossenses capítulo de número 3. Um pouquinho à frente aí só. O capítulo 3, o versículo 1. O versículo 1 ao 4 diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. O versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifesto com Ele em glória. Amém? A Bíblia está dizendo que, olha o que diz lá o versículo, né? Deixa eu ver aqui. O versículo 3, porque
morrestes. Você já morreu, meu querido. Você está com medo da morte? Não precisa ter medo da morte, porque você já morreu. Agora, tem uma notícia boa para você. Você já morreu, mas você também já ressuscitou. Amém? Você já morreu e também já ressuscitou. Olha o que diz o versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados. Você já foi ressuscitado com Cristo. Eu não vou ser ressuscitado com Cristo. Eu já fui. Porque eu já morri e já ressuscitei com Cristo. O que eu estou esperando, e o que todos nós estamos esperando, é receber o corpo glorificado. Porque ainda estou nesse corpo. Mas a Bíblia diz que eu não morro mais. Sabe por que eu não morro mais? Sabe por que você não morre mais? Porque você já morreu. Você já morreu. Então você não vai morrer mais, porque você já morreu. Você já ressuscitou com Cristo. Isso é Páscoa, irmãos. Isso é crer na morte e ressurreição. Da mesma forma que aconteceu com Cristo, aconteceu comigo e aconteceu com você. Da mesma forma. A gente trabalha muito pensando no futuro. O que vai ser? O que vai acontecer? Não, já aconteceu, já está feito. Você já morreu, você já ressuscitou. Você pode celebrar, porque você tem a vida. Você já é vida, você já não morre mais. Você passou da vida, você passou da morte para a vida. Não é assim? A Bíblia diz isso para mim e para você. Aqui diz, já morrestes, já foi ressuscitado. E quem pode celebrar a Páscoa? Quem morreu e quem já ressuscitou. Morto não pode celebrar. Só quem morreu e quem ressuscitou. Se você está morto em Cristo, então você também já ressuscitou com Ele. Você já está vivo com Ele. Você já não morre mais, porque você já morreu. E olha o que diz agora para a gente encerrar Efésios. Você está em Colossenses? Falta um pouquinho aí. Efésios capítulo 2. Versículo 4. Versículo 4 ao 6. Olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Amém, queridos? A Bíblia diz que nós estávamos separados, nossos pecados, nossos delitos, antes de Cristo. Mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A graça de Deus. E nos fez, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Você não vai ressuscitar. Você já ressuscitou. E você está assentado e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você já morreu, já ressuscitou, agora você está assentado nas regiões celestes em Cristo. Você já está lá, irmãos, já está feito, já está pronto. Nós só precisamos permanecer, nós só precisamos ficar firmes até o fim. Nós só precisamos não abrir mão dos nossos princípios, não abrir mão da nossa fé, continuar crendo segundo o que as Escrituras nos ensina, porque tudo já está feito. Jesus já fez tudo lá na cruz do Calvário, por amor de mim e amor a você. Já está tudo pronto, irmãos. Já está tudo pronto. E que essa manhã, que nós vamos participar da ceia, a ceia, Jesus diz, fazer isto em memória de mim. E o que é em memória de mim? Memória de mim é você manter vivo o que essa pessoa realizou.
que Cristo realizou por mim e por você? Ele morreu na cruz e ressuscitou. Eu fui com ele para a cruz, quando eu aceitei ele como meu Senhor e Salvador. E assim como ele ressuscitou, eu também fui ressuscitado em Cristo Jesus para viver uma vida agora sem fermento, sem pecado, mas uma vida segundo os padrões e os princípios da palavra de Deus para a minha vida. Então o que eu sigo? Eu sigo a palavra de Deus. Quando eu sigo a palavra de Deus, eu estou seguindo Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando você segue a palavra, você está seguindo Jesus, porque você já morreu com ele e já ressuscitou com ele. Você está com ele, vive com ele e estará eternamente com ele. Assim tem que ser a minha e a sua esperança de vida aqui na terra, no nome de Jesus. Amém? Por isso a gente celebra a Páscoa, irmãos. Por isso a gente celebra o domingo da ressurreição, porque Cristo ressuscitou. As primícias, Cristo é as primícias. E nós, o que seguimos a Cristo. Por isso o mundo distorce tantas coisas. Você ouve tantas coisas erradas, tanta distorção, porque essas verdades são verdades que só a palavra de Deus traz para o meu e para o seu coração. E aonde estiver o teu coração, aí também vai estar o seu tesouro. Que o teu coração esteja sempre na palavra de Deus, as Escrituras, conforme nós temos ministrado aqui em nome de Jesus. Amém? Nós vamos celebrar a ceia nessa manhã. A ceia, ela representa a morte e a ressurreição de Cristo. A palavra de Deus diz assim que nós devemos fazer isso em memória do que Ele fez por nós. O que Cristo fez por nós, irmãos? Cristo morreu na cruz. Ele pagou o preço do pecado. Ele pagou o preço. E Ele ressuscitou. Por isso, nós fomos colocados nesse negócio que chama agora nova aliança. O que é nova aliança? Nova aliança significa que tinha algo que era velho e que foi substituído por algo novo. Sabe quando você tem lá uma roupa lá no seu armário lá e já está velha? Você fala, ixi, não aguento mais essa roupa aí. Eu tenho uma camiseta lá que eu acho que eu tenho ela já tem uns 10 anos, aquela camiseta lá. Mas ela não estraga, irmão, não sei o que tem com ela, deve ter alguma unção nela lá. Não rasga, não desbota, não faz nada, né? Aí eu olho lá e falo, vou usar ela, tá novinha. O senhor fala, tem uns 10 anos esse negócio aí. Mas você pega aquela roupa velha, você tira ela e coloca uma nova no lugar. Foi isso que Deus fez conosco, através do sacrifício de Jesus. Quando Jesus morre na cruz, Ele cumpre com a velha aliança. Ele paga todos os requisitos da velha aliança. Ele cumpre toda a lei. E Ele zera a lei. E abre um tempo novo chamado Nova Aliança. Nova Aliança. Quando eu estou em Cristo Jesus, eu já não estou mais na velha aliança. Eu estou na nova aliança. E essa nova aliança ela é celebrada através do sangue de Jesus. Então o corpo de Cristo que foi sacrificado, ofertado, o cordeiro na cruz, é o preço da velha aliança. E a ressurreição, o sangue de Jesus, a nova vida é a nova aliança, a qual agora nós fazemos parte. Morte e ressurreição. Eu já fui morto para a velha aliança, para o pecado. Agora eu vivo uma nova aliança, ressurreição em Cristo Jesus. Amém? Isso é ceia. Quando você come o pão, você está dizendo assim, Senhor, eu estou comendo o pão que simboliza o sacrifício que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário, pagando o preço do pecado. O Senhor pagou o preço, eu não devo mais nada, não tenho mais nenhuma dívida com
a velha aliança. Eu não tenho mais nenhuma dívida com tudo aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, com todos aqueles rituais. Eu não tenho mais nenhuma dívida, porque o Senhor pagou o preço. E eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu recebo a vida que o Senhor tem proposta para mim, através do sangue, uma nova aliança. E é nessa nova aliança que eu passo, então, a viver com o Senhor. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que pela velha aliança ninguém seria justificado diante de Deus. Ninguém teria condição de ser justificado. Nós só somos pela graça. Como diz aqui o versículo que nós lemos de Efésios 2:6. Pela graça sois salvos. E a graça que me salva, ela me capacita a viver de acordo com os padrões do reino de Deus. Por isso aí você pode fazer uma autoavaliação na sua vida. Se você é salvo, a graça que te salvou, ela tem o mesmo poder, a mesma unção, a mesma força para fazer você viver uma vida de acordo com os padrões, as normas e as regras do reino de Deus. É a mesma graça que me salva, é a mesma graça que me santifica, para que eu possa viver de acordo com a vontade de Deus. O favor imerecido, a obra que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário. Por isso, nessa manhã, que você saia daqui assim: eu já morri para o pecado, eu já morri para o mundo e já ressuscitei com Cristo. Por isso você come o pão e bebe do cálice. Você tem que comer o pão e beber do cálice. Tem um lugar por aí que as pessoas só comem do pão, só o preço que Jesus pagou, mas não são vivificados. Não são vivificados para viver o reino de Deus, porque não bebe do cálice, que simboliza a nova aliança, o sangue de Jesus. Nessa manhã nós vamos comer o pão e nós vamos beber o cálice. Nós vamos comer o pão que simboliza o corpo, mas também vamos beber o cálice que simboliza o sangue de uma nova aliança, no nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar por você, depois nós vamos participar da ceia em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer por essa manhã, porque estamos aqui nesta casa, ouvindo a tua palavra, segundo as Escrituras, Senhor. A tua palavra nos afirma que Cristo morreu por nós e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, Senhor. E nós cremos assim, Pai. E nós vivemos assim, mortos para o pecado e ressurretos para Cristo, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a permanecer nesta posição, assentado nas regiões celestes em Cristo, Senhor. Que nós permanecemos ali, Senhor, aonde o Senhor quer nos colocar e aonde o Senhor já conquistou para nós. Que nós saímos daqui com essa convicção que já morremos sim, mas também já fomos ressuscitados para a glória do teu santo nome. Assim eu oro e abençoo o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?